senão vocês não vão ter salvo. Então nós paramos falando aqui das duas etnias. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Para quem não veio ontem, então a gente começou a falar de Ruanda, né? Que foi controlada pela Alemanha na Conferência de Berlim, era um território que pertencia à Alemanha, né? Pertencia, sim, depois da partilha da África, né? Naquilo que nós conversamos já, tá? Então, a partilha da África era aquele pretexto que as potências europeias levariam o desenvolvimento para o continente africano. Na verdade, só queriam dominar o território para tirar os recursos, porque eles estavam em processo de industrialização. Isso eu já falei para vocês, não pode esquecer, tá? Então, fica sob o domínio alemão até a Primeira Guerra Mundial, como eu falei ontem. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é derrotada, e é ela que inicia o conflito, né, contra as potências europeias, porque ela queria mais territórios, tá? Então ela se sentia ali prejudicada pela Inglaterra e pela França. Ela é derrotada, uma outra potência europeia, também que estava participando do neocolonialismo no continente africano, vai ficar controlando ali esse território, né? Ruanda, tá? Que são os belgas, na figura lá do seu rei, o Leopoldo II, que eu comentei com vocês, um dos mais sanguinários impérios neocoloniais do continente africano. Beleza? Após a Segunda Guerra Mundial, ela passou a ser administrada ali pela Bélgica e com a tutela da ONU. Eu expliquei ontem o que é tutela também, né? Tutela é quando você não estabelece um governo dentro de um território, o conflito civil ele começa a ocorrer, então a ONU ela vai e ela começa a interceder dentro dessa área, né? Impedindo ali que os civis eles possam ser os grandes prejudicados, né? Ou os mais prejudicados, melhor dizendo aí. Beleza? Porque dentro dos conflitos civis, eu já disse isso a vocês, os que mais sofrem são a população, né? A população que está no meio desses conflitos. Por isso que Ruanda vai criar ali campos de refugiados. No continente africano tem vários campos de refugiados para poder atender essa demanda da população que fica no meio do fogo cruzado e por vezes acaba morrendo, tá? A gente vai falar da Guerra Civil de Ruanda daqui a pouquinho também lá no final. Vou falar da Guerra Civil dos 3 países com vocês para que a gente feche essa ideia de conflitos, né? Essa ideia de guerras civis aí dentro do continente africano, tá? O território, eu tinha dito ontem, é dividido entre 2 etnias, Hutus e Tutsis. Os Tutsis vão dominar o território durante um bom período, principalmente no período em que os belgas também estavam participando ali desse controle. Depois da saída dos belgas, os Hutus acabam tomando o poder, os Tutsis acabam atacando, né, quem está no poder lá, que é o Hutus, e aí os Hutus contra-atacam, dizimando, praticando ali o que nós chamamos de genocídio contra essa etnia Tutsi, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, beleza? Então, as 2 etnias estão presentes ali em Ruanda e estão presentes também no outro território, conhecido como Burundi, tá? Os belgas, eu disse ontem, eles classificavam essas 2 etnias seguindo as características físicas deles, certo? Então, Hutus, para eles, Hutus tinham um rosto mais arredondado, mais baixo e nariz mais largo. Os Tutsis, rosto mais fino, mais alto e nariz mais estreito, tá? Dentro disso, nós temos ali os Tutsis, durante o domínio belga, sendo a classe mais próxima a essa dominação europeia. Então eram eles ali que estavam, de certa forma, inseridos dentro do governo belga, né, exercendo uma influência ali dentro, o que desagradava a outra etnia, que era a grande maioria. Tá? Então nós temos o conflito ali, 59 a 62, que é o que vai contribuir ali para a descolonização belga entre as 2 etnias, os belgas já prevendo, né, uma grande guerra civil e já não tendo mais controle sobre suas colônias no continente africano, porque elas passaram a ser armadas durante o período da Guerra Fria, ou pelas potências capitalistas, ou pelas potências, ou pela potência socialista, melhor dizendo, a União Soviética, porque a União Soviética ela tem um papel fundamental na criação dos grupos guerrilheiros que nós vamos falar agora, que buscam a independência do país, ou dos países, né? A gente está vendo um ali, ó,
tá? Mas vocês vão ver que a partir do momento que a gente for para falar de Angola, falar de Moçambique, esses grupos eles vão surgindo e aparecendo com uma força maior. E a União Soviética aparecendo também apoiando determinados grupos. E os Estados Unidos, ou os países capitalistas, também apoiando outros grupos. Então, é aquilo que nós definimos quando analisamos a Guerra Fria como conflitos, né? Ou zonas de influência. Então, no continente africano, que buscava a sua independência, vários territórios, as zonas de influências também existiam. E é isso que eu quero que vocês lembrem lá na hora da prova. Então, tinham grupos que eram apoiados pelos capitalistas e tinham grupos que eram apoiados pelos socialistas. E eles entravam em choque para ver quem dominaria o território, né? Quem ficaria ali comandando aquela área, tá? Aquele país. Então, as potências apoiavam porque eles queriam ter ali, exercer influência naquela área. Porque essas áreas do continente africano têm recursos, né, naturais, e era fundamental você manter o comércio com elas. Bom, a independência de Ruanda e Burundi ocorre em 1962. Aí nós temos lá, ó, o primeiro, ó, o Gregório, que é o Hutu se tornando-se o primeiro líder da Ruanda independente, né? Os Tutsis eles vão atacar esse governo, e vai resultar ali o que resulta em 20 mil mortos tutsis, né? Então começa a prática genocida a partir da independência de Ruanda. Então os tutsis já começam a sofrer ali ataques, né? Porque eles atacam primeiro, mas eles atacam uma etnia que é a maioria, né? Que é mais forte, que está no poder do país. Beleza? Em 73 tem um golpe militar derrubando o Gregório do poder, né? E leva o Juvenal, tá? Rabiramana, que é o presidente que vai ser assassinado pela etnia Tutsis depois, que é o que desencadeia ali o genocídio antes do fim do conflito entre eles. Mais de 800 mil mortos Tutsis, que a gente vai falar daqui a pouquinho na sequência. Aí tem dois períodos, já na década de 90 e 93. Tem um conflito ali entre a Frente Patriótica Ruandesa, que é formada por exilados tutsis e também ali por alguns membros do governo, apoiada pelos capitalistas também, né, para poder ali tomar o poder do país. Só que nós estamos falando de uma etnia que é a minoria, né? Óbvio que não vai conseguir, mas consegue matar lá os chefes de Estado, tá? Uma vez esses chefes de Estado mortos, começa então dentro de Ruanda uma perseguição a esse grupo Tutsis, tá? Perseguição mesmo. Quer dizer, não perseguiram ali os guerrilheiros dessa etnia, né? Ou aqueles que tinham desencadeado o conflito. Começaram a perseguir quem? Gente inocente, gente que vivia lá em tribos afastadas, mas era da etnia Tutsis, então começaram a ser mortos, crianças, mulheres, idosos. Por isso que é classificado esse período em Ruanda, né, no início da década de 90, como um grande genocídio dessa etnia. Eu tinha comentado isso ontem com vocês. Genocídio é quando você pega uma determinada etnia de qualquer território que seja, né, e você faz o que com eles? Dizima. Então você vai matar, né, essas pessoas, tá? Então você acaba executando elas, né? Então elas deixam de existir dentro daquele território. É mais ou menos o que os portugueses fizeram com os nativos aqui dentro do Brasil. Mais ou menos não, é o que eles fizeram, né? Do total que tinha para o que tem hoje. É o que os Estados Unidos fez com seus nativos dentro do território, também é uma prática genocida. E eu disse ontem, o que o Hitler fez também na Alemanha nazista com os judeus, é a mesma coisa. Então, aí não é diferente. Você tem uma maioria da composição étnica, né, que tem um exército mais armado porque era governo, e começa a perseguir uma etnia que é menor, né, e dizima eles, tá? Então, mais de 800 mil mortos nesse conflito. No Oriente Médio também tem aquela perseguição a curdos, então também é uma prática genocida, tá certo? Ontem eu ainda comentei com vocês que tem várias formas de você praticar esse genocídio, não só perseguindo e matando, mas também abandonando, deixando de dar assistência, né? Impedindo que eles tenham ali um acesso às benfeitorias do Estado, né? Como saúde, tá? Principalmente a saúde, né? Então você acaba também praticando, né? Essas formas de genocídio, certo? Aqui algumas imagens aí do conflito,
o que representa ali dentro do território de Ruanda as duas etnias, as pessoas ali, ó, foram atacadas, o território de Ruanda e Burundi, que fazem fronteira um com o outro, né? Uganda já acima, tá? Angola. Eu falei para vocês ontem que Angola e Moçambique têm uma similaridade aqui com o nosso território. Ambas têm ali a sua língua materna ligada ao português, né? Até porque foram colônias também de Portugal. O contato com Portugal é muito antigo, certo? Então, durante a Conferência de Berlim, quem dominou esse território foi Portugal, porque já tinha um conhecimento prévio sobre a área, né? Principalmente no que se diz respeito à exploração da mão de obra. Lembrem que a mão de obra que abastece o território português aqui no Novo Mundo vem do continente africano, a mão de obra escrava, né? Então já havia o contato. Isso lá no século XVI. A dominação mesmo da área só ocorre a partir do século XIX, depois da Conferência de Berlim, né? E aí define que Portugal é que seria ali o colonizador dessa região, né? Aí tem uma área lá, ó, que pertence a Angola, tá? Mas está dentro da República Democrática do Congo, né? Então, Cabinda pertence a Angola, mas está dentro da República Democrática do Congo. Isso é uma das coisas mais interessantes do continente africano, porque tem vários territórios assim que pertencem ao outro, mas estão ali dentro de um outro país, né? Eu disse que na África do Sul nós vamos ver isso. Temos dois países independentes que estão dentro de um território sul-africano, que é Lesoto e Suazilândia. Os dois estão presentes ali também. E bem no centro ainda do país, né? Bem dentro do território sul-africano, tá? O fim da colonização ocorre ao final da ditadura de Portugal, né? Portugal também teve uma ditadura muito forte. Na hora que a gente for falar de Europa, eu vou citar essa ditadura lá em 1974, né? Que foi a Revolução dos Cravos. Então, foi o momento em que os soldados foram enviados para poder parar as paralisações, né? Ou as movimentações sociais dentro de Portugal, e a sociedade, ou aqueles manifestantes, né, que eram contrários à ditadura, começaram a distribuir cravos para os soldados, como uma forma de resistência. Ao invés de atacar os soldados, eles distribuíram cravos. E isso fez com que os soldados ficassem contrários ao governo e apoiassem ali dentro de Portugal. Depois disso, Portugal restabeleceu a sua democracia. Então, até os países desenvolvidos também têm regimes, né, ditatoriais, ditaduras. Vocês vão ver que Espanha, Portugal, a ditadura deles foram bem fortes, tá? E com o fim desse processo ditatorial, Portugal foi perdendo força também dentro do continente africano. Então, olha como que é mais distante, né, o período de independência da Angola em relação ao período de Ruanda. Vocês vão ver que tem países que já conseguem a independência ao final da Segunda Guerra Mundial, então em 47, 48. Tem outros que conseguem na década de 60, tem outros que conseguem na década de 70, tem outros que só na década de 90. Tá? Tem outros que ainda sofrem a influência, principalmente territórios que foram colonizados pela França. A França ainda tem áreas de exploração no continente africano hoje. É como se o período da Conferência de Berlim não tivesse acabado ainda lá no continente africano para esses países que são dominados pela França. Tá? Em 75, todos os territórios colonizados por Portugal iniciaram seu processo de independência, né? Isso no contexto geral. Isso não vale aqui para o Novo Mundo, né? Até porque o Brasil ele consegue a sua independência muito antes, em 1822, tá? Mas ali nos países do continente africano, pós 75, né, já marca ali a sua independência. Tá? Isso por quê? Porque acaba o regime militar e Portugal entra numa forte crise econômica também. Né? Então fica muito mais fácil você conseguir independência quando esses países estão quebrados, né? E é isso que acontece. Portugal tem ali uma crise econômica e está enfraquecido politicamente, tem que se reestruturar totalmente depois do regime militar que tomou o poder ali do país. Tá? Bom, vamos lá. Então não vai dar tempo de falar de tudo. Dentro aí
da Angola, nós temos 3 movimentos populares, né? Então, movimentos sociais, tá? Eu falei para vocês que a gente ia falar muito de movimentos dentro desse conteúdo, então aí estão os 3. Tá? O primeiro, Movimento Popular de Libertação de Angola. Olha o apoio desse movimento. Quem apoia eles? União Soviética e Cuba. Então, a MPLA é um movimento socialista, certo? Aí nós temos a UNITA, União Nacional para a Independência Total da Angola. Olha o apoio, África do Sul. A UNITA nunca reconheceu ali as eleições, né? Tanto é que ela desencadeou um conflito, tá? Quando teve a eleição direta, a gente vai falar lá no final. Então, a UNITA fez parte da guerra civil contra a MPLA, que era o movimento mais forte dentro do país. Tá? E aí tem a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Tá? Olha o apoio dela, Estados Unidos. Então você tem 3 movimentos dentro de um país, e esses 3 movimentos eles estão buscando o que ali dentro? O poder, a soberania, a hegemonia. Tá? E cada movimento desse tem um apoiador ligado a um sistema político econômico, né? Seja ele socialista, seja ele capitalista. Tá? Guerra Civil, a gente ainda vai falar dela, mas ela ocorre entre 75 até 2002, então um longo período de guerra civil, de disputa de poder, principalmente entre esses 2 movimentos que eu falei para vocês, MPLA e UNITA, disputando ali para ver quem ficaria, né, com a hegemonia do território de Angola. Tá? E uma economia voltada para o setor primário, que é uma característica dos países do continente africano. Né? Setor primário é o que eles mais produzem. Tá? Um outro ponto importante é que quem fica no meio desse conflito aí, desses 3 movimentos, é a sociedade civil morrendo. Né? Então, é aí que entra a participação da ONU. Tá? Todos os movimentos armados, aí está a bandeira deles, né? MPLA, da UNITA, da FNLA também, todos os movimentos armados que buscam aí o poder da Angola. Moçambique, falando dele agora, daqui a pouquinho a gente vai falar de guerra civil, depois que terminar aí essa parte de Moçambique. Então, teve uma guerra civil ali motivada por grupos que queriam a independência, então ela começa um pouquinho antes, né? Então, antes de conseguir a sua independência. A partir de 60, vai surgir um movimento ali apoiado pela União Soviética, que é a FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique. Aí nós vamos ter 10 anos de conflito entre FRELIMO e forças portuguesas, até que em 74, depois da Revolução dos Cravos, como vocês viram, vai ser assinado ali o Acordo de Lusaka, que depois eu vou falar sobre ele também, que coloca fim a esse conflito entre FRELIMO e essas forças portuguesas. Em 75, o país passa a ser ali considerado independente. Então, na década de 70, 2 países aí sendo independentes, até porque Portugal consegue, ou consegue não, né? Portugal tem ali um enfraquecimento, tá? Primeiro, da sua força militar e da sua força política e econômica, né? Então, ela não consegue mais competir com esses grupos que vão surgindo dentro do continente africano, uma vez que esses grupos eram bem armados pela União Soviética, fazendo parte ali da zona de influência soviética, né? 76 tem o início de um conflito lá, porque surge um novo grupo armado dentro de Moçambique. Esse novo grupo se chama RENAMO, tá? Resistência Nacional Moçambicana, que é apoiado ali pela África do Sul e também é anticomunista. Então nós temos uma frente capitalista sendo criada dentro do território. E aí começa o conflito civil a partir de 76. De um lado, FRELIMO, que pertencia ou tinha ali a sua influência ligada à União Soviética. Do outro lado, a RENAMO, que tinha sua influência ligada às forças capitalistas, principalmente os Estados Unidos. Em 92, fim do conflito, acordo de paz, e fim dos grupos armados também. Em 94, nós temos ali as eleições diretas e o Joaquim Chissano é o primeiro presidente ali do país e também ligado a FRELIMO. A gente vai falar, a gente pulou ali a questão do conflito, mas lá no finalzinho a gente vai falar de novo dele,
para entender que não é tão simples assim esses acordos, né? São duros embates na parte bélica, muitas pessoas morrendo e muita intervenção da ONU para que chegue a um consenso de que a paz, né, ela deve ocorrer e a diminuição do conflito é fundamental, primeiro, para a manutenção da vida dentro do território e também para a manutenção do próprio território, né, para que exista território pós-conflito, tá? E uma economia também voltada para o setor primário, turismo e mineração, né? Isso agora, principalmente o turismo, algo mais recente, mas setor primário presente em todos os países do continente africano. Aqui, as duas bandeiras mais importantes do país, né, Frelimo e Renamo. Então, essas bandeiras que marcam aí o racha, né, a divisão do país de Moçambique, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Sobre esses grupos, sobre esses movimentos? Sim, não, ninguém fala nada. Tá todo mundo dormindo? Não, né? Não. Não tenho nada pra perguntar. Acho que não, Brito, você acha? Ninguém está a mimir, Brits. Muito bem. Tá? Lembrem-se que isso aqui eu vou cobrar de vocês nas próximas avaliações. Então tem que entender, né? Vocês viram que não é difícil também a gente entender. Por quê? Porque é um assunto que a gente tem falado desde o começo do ano, né? Essas zonas de influências, elas continuam existindo. Vocês viram 3 países. Nos 3 países, zona de influência. Então é o período ali da Guerra Fria. Independência de Ruanda é na década de 60, Guerra Fria ocorrendo. Então tem a zona de influência ali soviética e tem a zona de influência capitalista. Não é isso? Amanda, se você não enviou o 15, envia também hoje, tá? A data do 15 era ontem, mas pode enviar. 15 e 16 hoje que eu vou receber. Beleza? Agora, se você já enviou o 15, só envia o 16. Tranquilo? Bom, então, eu estava falando aqui das zonas de influência, né? Isso. Então, é um assunto que a gente tem falado muito sobre a importância do período da Guerra Fria, né, que começa ali ao final da Segunda Guerra Mundial e vai até 91, tá? Porque as grandes potências elas vão exercendo ali influências sobre essas áreas. Como que ocorrem essas influências? Dessa forma aí que vocês viram. Pegam grupos ali armados que buscavam a independência e municiam eles, né? Influenciam eles a lutar cada vez mais forte, né? A bater de frente ali com o colonizador e depois também buscar a hegemonia do território uma vez que já é independente, né? Para que de fato consiga fazer parte ali da zona de influência ou capitalista ou socialista. Sempre assim, isso não muda. Vocês viram aí, 3 países, os 3 têm uma influência ou capitalista ou socialista chegando ao poder, né? Disputa, as duas nós temos, né? Capitalista e socialista disputando e sempre uma delas chegando ao poder. Na maioria das vezes, socialistas chegaram ao poder. Como vocês viram até aqui. Aqui em outros países isso vai mudar, né? As forças sociais vão ser derrotadas também, tá? Então a guerra civil em Ruanda, ela pega lá de 90 a 94. Então nós temos lá as tropas de oposição de Tutsis, né? E Hutus iniciaram ataques ali entre eles. E aí tem a criação dos campos de refugiados que vão se instalar em Uganda, né? Com o apoio da ONU, justamente para poder manter ali, né? A sua vida, tá? Para não morrer nesse conflito, beleza? Dentro dessa ideia, nós temos também a questão do genocídio, como eu falei para vocês, porque os Tutsis vão acabar atacando ali os chefes de Estado de Ruanda e Burundi, os 2 vão morrer, né? Com a morte deles, existe uma pressão muito grande sobre essa etnia Tutsis e um genocídio, uma prática de genocídio contra eles, né? Então, mais de 800 mil mortos com ataques ali dos Hutus. Depois desse ataque, depois desse genocídio, né, e a pedido ali de outras nações, a ONU passa a intervir
dentro do território. Tá? Então, o genocídio ali dos Tutsis ele vai ser interrompido quando a frente, né, formada por eles, consegue conquistar ali cidades importantes do país, inclusive a capital, né? Aí há uma destituição do antigo governo, tá? Eles também acabam matando algumas pessoas, né? Alguns hutus, mais de 60 mil mortos, tá? Até que é estabelecido dentro de Ruanda ali um governo, né? Através das eleições diretas com apoio da Organização das Nações Unidas, tá? Então, um conflito que deixou muitos mortos. Então, isso também só gera interesse ali para essas potências que estão de fora. É aquilo que eu falei para vocês. A busca por essa hegemonia desses países africanos também ocasiona um enfraquecimento dessas nações cada vez maior. Estão voltados mais para o conflito e eles vão abandonando outros pontos do território, né? Então, assistência à sociedade é um deles, um olhar mais profundo aos recursos naturais que esses países possuem também é um outro ponto, tá certo? Então, são assuntos discutidos em todos esses países que entraram em guerra dentro do continente africano. A Guerra Civil Angolana, né? Ela tem início ali em 75, após a independência, a gente acabou de comentar um pouquinho, né? Então, a gente tem 3 movimentos que buscam o poder, um mais forte, apoiado pela União Soviética, que é o MPLA, aí tem a FNLA, apoiada pelos Estados Unidos, e a UNITA, que é apoiada pela África do Sul. As 3 ali, elas buscam o quê? O poder do país, né? A hegemonia, estar ali como um governo soberano, né, sobre as outras, tá? Os conflitos, eles vão ser sangrentos, né, chamando a atenção de países do exterior, tá? Para que a ONU também possa intervir ali dentro, porque você tem as potências armando esses grupos, né? Então você tem a Rússia, por exemplo, do lado da MPLA, apoiando eles para que eles tomem ali conta do país, tá? Ou contra o capitalismo representado pelos 2 outros movimentos, UNITA e FNLA. O movimento ali para a libertação, né, da Angola, MPLA, acaba assumindo o poder, né, controlando ali, tá, por um período, né, outras regiões também, com apoio de Cuba e da União Soviética. Você fala assim, mas Cuba era tão forte assim? Cuba representa um ponto de resistência a qualquer movimento que vai surgindo durante a Guerra Fria, né? Esse é o maior medo dos Estados Unidos, que várias outras nações vissem ali que era possível assumir um país como Cuba fez com a Revolução Cubana de Fidel Castro, né? Tirando do poder o ditador Fulgêncio Batista e instaurando uma ditadura socialista dentro do país. Então esse era o maior medo dos Estados Unidos e Cuba faz isso e começa a incentivar outras nações também, né? Com apoio ali da União Soviética, que era a grande potência. Então nós temos lá o MPLA controlando Luanda, né? E a FNLA controlando ali também, ou buscando ali o controle do território com apoio do Zaire. Para quem não sabe quem é Zaire, é a antiga, ou melhor dizendo, é a atual República Democrática do Congo, tá? Quando a gente for falar da República Democrática do Congo, vocês vão ver que depois da independência, os nativos mudaram o nome do país para Zaire. Aí depois da saída de um ditador na década de 80, o novo governo mudou novamente o nome para a República Democrática do Congo, tá? E da China, né? E de outros países ocidentais. Então a FNLA vai conseguindo o apoio ali desses movimentos, o que faz um embate muito forte com o movimento para a libertação ali da Angola. E a UNITA, né, que foi auxiliada ali pela África do Sul e pelos Estados Unidos também, chega a apoiar ou a unificar ali as forças junto com a FNLA. Tá? O desenvolvimento desse conflito, né, dessa guerra, ela começa a perder força
já na década de 90, 92, então já tem ali um enfraquecimento, uma vez que a ONU ela também começa a mandar missões de paz para esses países e intervir nos conflitos, né? No mesmo período ali, no início da década de 90, vão ocorrer as eleições diretas, tá? Então o povo vai votar e o vencedor vai ser a MPLA, tá? E aí você tem a segunda força política do país, a mais votada, a UNITA, que não reconhece a vitória desse movimento. Então, o conflito, a guerra civil, ela volta a ser instaurada dentro da Angola. Só acaba em 1994 com o cessar-fogo, que é o Acordo de Lusaka que a gente viu agorinha, quando a gente falou desse acordo lá no comecinho, né, quando a gente falou de Angola, tá? Então, em 94 vai ter um cessar-fogo e o Acordo de Lusaka sendo assinado pelos dois grandes movimentos, pelas duas grandes forças políticas. E o que eles abandonam a partir desse acordo? A luta armada, né? Então, eles abandonam o uso da força bélica, tá? E eles vão buscar, no campo da política, assumir ali o poder dessa nação. Beleza? Bom, esse protocolo aí, ele foi, em algumas áreas dentro do território, deixado de lado várias vezes, né? Então conflitos foram surgindo entre as duas forças políticas, mas a ONU esteve ali interferindo, né, por várias vezes, tá? Então a ONU também passou a obrigar a UNITA a reconhecer os procedimentos políticos dentro do país, então as eleições, e também a diminuir ali a força de seus soldados, né? Então eles vão deixando com o passar do tempo de ser soldados, eles passam a ser ali líderes políticos, né? A fazer parte ali do campo político dessa organização, tá? Então esses conflitos que foram sendo criados dentro da Angola ao longo desse período, até que chegasse ali o mais próximo de uma democracia com eleições diretas, gerou milhares de mortos dentro do território, né, e uma grande quantidade de refugiados também que foram dispersos aí, né, ou melhor, dispersos dentro do continente africano e também em outras áreas, né, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, porque esses angolanos eles foram migrando para fugir desses conflitos, tá? Lembra que eu disse ontem para vocês também que a categoria de refugiado é uma categoria especial, né, para o imigrante. Tá? Por quê? Porque esse cara que migra de um conflito como esse que ocorreu em Angola durante muito tempo, então da década de 70 até 1994, você tem ali conflitos armados disputando o poder, tem horas que eles cessam o conflito, aí eles vão para o campo diplomático, depois eles voltam atrás porque eles não reconhecem a eleição, tá? Então isso ali acaba ocasionando, né, um perigo à vida das pessoas, dos civis que vivem dentro do território. Por isso que nós temos aí a migração desses angolanos pedindo refúgio em outras nações, inclusive aqui. Que a gente, no Brasil tem uma grande quantidade de angolanos que foram vindo para cá a partir da década de 70, né? Porque eles fugiam desse conflito dentro do seu território, dentro do seu país, tá? E aqui para o Brasil é mais fácil, né? Porque você tem um país que é uma das 10 maiores economias do planeta, que é a maior economia da América do Sul, né? É uma das maiores economias do continente americano e que fala a mesma língua que você. Então, por isso os angolanos buscam aqui o nosso país, né? Buscam o Brasil, tá? A Guerra Civil Moçambicana, nós falamos um pouquinho sobre ela também lá no comecinho, eu falei nós vamos retomar isso aí mais especificamente, né, tratando o assunto, tá? Conhecida também como Guerra dos 16 anos, porque é o período em que essa guerra civil ela vai estar instaurada dentro do país, o que leva a um declínio econômico muito grande também dessa nação, né? Todas as nações que entraram em guerra civil, podem reparar que todas elas apresentam ali baixos indicadores, né, socioeconômicos, tá? Por quê? Porque você perde muito tempo e muitas vidas, né? E a qualidade de vida ela também se perde ao longo desse processo, tá? Então você tem ali grupos que pensam diferente, né? E grupos que são apoiados por duas áreas
ou por dois sistemas políticos e econômicos também que se enfrentam durante esse período. Então começa lá em 77, né? Vai durar 16 anos esse conflito. Aí você tem a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, sendo apoiado ali pela União Soviética, como a gente já viu lá atrás. E aí, essa Frelimo é ela que bate de frente com as forças portuguesas e consegue a independência. Então ela achou que o caminho para chegar ao poder estava livre depois da independência. Só que aí surge um grupo apoiado pelos capitalistas, né, pela África do Sul e pelos Estados Unidos também, né, pelas potências ocidentais, para fazer resistência a Frelimo, que é a Renamo. Então eles saem de um processo conflituoso de dependência e eles entram num processo conflituoso agora pela hegemonia do poder, um choque entre dois movimentos. E aí já cria, nesse período, dentro desse país, o que a gente tem falado, uma zona de influência entre socialistas e capitalistas, para ver quem é que vai conseguir ali o poder do país, ou qual força vai ser mais forte. Tá? Então nós temos lá, ó, durante esse conflito, cerca de 1 milhão de pessoas morreram, né, em combates, e por conta também do quê? Da crise da fome, né, da pobreza, da miséria. É aquilo que eu falei para vocês. A independência, a saída dos europeus, uma forma ali não garantindo uma certa democracia dentro desses territórios, permite o conflito. As etnias, apoiadas pelas grandes potências, né, pelos dois modelos socioeconômicos que buscavam hegemonia, vão influenciar nessas áreas, nesses grupos, e eles, por sua vez, ao invés de investir em melhoria social para a população, eles fazem o quê? Eles investem na compra de armamentos. Eles investem no critério, no conflito bélico, na disputa do poder, né, para ver ali qual dessas forças será a hegemônica, né? Então é isso que ocorre dentro do continente africano. E o povo fica no meio do conflito. Além disso, não tem como desenvolver nenhum tipo de atividade, por isso que vão morrendo de fome, né? Por isso que vão morrendo através dos conflitos, por isso que vão migrando, vão saindo desses países, né? Se deslocando ali para outras áreas, tá? Moçambique também tem uma outra característica que é marcante desse conflito, que é a mutilação das pessoas, ou amputações. Por quê? Porque várias minas terrestres foram colocadas dentro desse país, nessa disputa de poder entre eles. Então as pessoas que iam migrando, às vezes tinham contato com essas minas e acabavam perdendo ali membros do seu corpo. Tá? Então as amputações também eram muito comuns nesse período aí em Moçambique. Até hoje existem minas terrestres que não foram desativadas dentro do território. Tá? Tamanha era a inconsequência desse processo, né, de busca ali pelo poder desse país entre esses dois grupos. Tá? Aí vem uma recessão econômica e social, totalitarismo marxista, ou seja, o autoritarismo da visão ali, né, socialista dentro do país, dentro de Moçambique, porque a Frelimo é a força mais forte, né, desigualdades econômicas, tá? A questão ali do planejamento central do país também, né? E nasce dentro desse país com esse processo que não dá certo da Frelimo à frente, né? Esse processo socialista apoiado pela União Soviética, a vontade revolucionária, né? De tirar eles do poder, tá? Em 92 tem a assinatura ali de um acordo geral de paz, né, pelo então presidente o Joaquim Chissano, que é aquele que a gente falou, e Afonso da Cama, né, então presidente também da Renamo. Então os dois líderes das duas frentes, eles entram no consenso que é necessária a paz para que você melhore a vida da população moçambicana. Uma vez isso sendo acordado, você pode pensar num crescimento, né, dessa nação. Tá? Então, ao fim da guerra, o país ali tem a realização das primeiras eleições em 1994, década de 90 é marcada por eleições diretas no mundo todo, né, com fim dos conflitos civis e fim dos golpes militares também,
das ditaduras militares que iam ocorrendo aí, né? Havia uma centena de milhares de mortos, tá? Ali dentro desse período, né? Dentro desse território, durante o período das guerras, as minas terrestres que ainda existem até os dias de hoje, né? Que são o grande problema atual desse país. A desativação, quando a gente fala do período que ficou marcado, né, desse conflito, desativação dessas minas, que elas ainda existem dentro de Moçambique, tá? E hoje o principal ponto a ser discutido é a melhoria social dentro desse território, marcado por esse longo conflito entre esses dois movimentos. Essa melhoria social ela só pode ocorrer desde que haja ali paz, né, e alternância de poder entre essas frentes, né? O continente africano, por si só, nesses países, ele é muito instável. O que quer dizer um país ou uma região instável? Significa que a qualquer momento esses conflitos eles podem ressurgir dentro dessas nações, tá? Porque essas frentes, esses grupos étnicos, essas frentes de sistemas políticos e econômicos, elas são contrárias umas às outras e aí mistura os passados históricos também deles, né? O passado de que os avós, os ancestrais eram inimigos. Então eles vão a campo lutar ali um contra os outros na busca, né? Sempre pelo poder, pela hegemonia, estar no topo, ali, estar comandando essa nação, tá? E aí uma prática muito usual desses líderes é não investir na melhoria social, é investir apenas em armamento para poder se perpetuar no poder. Então eles investem no quê? Em armas, eles investem em exército, né? Eles não investem em saúde, eles não investem em educação, em segurança pública, nada disso. Eles investem apenas em armas, porque eles sabem que o conflito bélico vai facilitar ali a manutenção deles no poder dessas nações, tá? E aí nós fechamos. Alguém quer perguntar alguma coisinha, gente? Sobre essas guerras civis? Alguém não entendeu algum assunto? Alguém não entendeu algum desses grupos? Podem falar. Está aberto os microfones para vocês.